Esta aula é uma continuação de nosso estudo sobre a República Oligárquica, que faz parte da segunda fase da República Velha. Nós estudamos alguns presidentes oligarcas na aula anterior e hoje estudaremos os demais. Lembrando que o nome República Oligárquica tem a ver com oligarquia. Oligarquia é governo de minorias, é um governo voltado a privilegiar uma determinada classe social ou grupo. Por isso o nome República Oligárquica. No caso em questão, os presidentes eleitos, eles tinham como grande preocupação privilegiar a elite agrária, principalmente os cafeicultores do Sul e Sudeste. Vamos continuar então estudando esses presidentes da República Oligárquica. O presidente que vem após Rodrigues Alves é Afonso Pena, que vai governar de 1906 a 1909. Vocês devem lembrar que no governo Rodrigues Alves houve a tentativa de implantação do programa de valorização do café, o famoso Convênio de Taubaté, que é um absurdo, é a utilização de impostos que tem como fim educação, saúde e segurança, é utilizar esse dinheiro para a compra dos excedentes de café. Ou seja, tudo que os cafeicultores não conseguissem vender para o mercado interno e externo, o governo se comprometia a comprar para manter estoques reguladores de preço, ou seja, para o preço do café não cair ainda mais, não se desvalorizar ainda mais, porque a oferta era maior que a procura. Nós devemos lembrar que nesse período não é só o Brasil que vende café. Muitos outros países se voltam a esse cultivo e o excesso de demanda vai fazendo com que o preço do café despenque literalmente. Ele vai baixando cada vez mais. Para resolver esse problema, friso, problema dos cafeicultores, foi elaborado pelos presidentes oligarcas o tal Convênio de Taubaté, o programa de valorização do café. Bom, o nosso amigo Afonso Pena, ele vai falecer em 1909, 3 anos após ter principiado seu mandato, e vai assumir no seu lugar o seu vice-presidente Nilo Peçanha. Então, Afonso Pena, o que se destaca nesse breve governo? Se destaca que o convênio idealizado lá no governo de Campos Salles, que era o programa de valorização do café, o famoso Convênio de Taubaté, que foi elaborado para ser implantado no governo Rodrigues Alves, agora no governo Afonso Pena, finalmente ele será implantado. Ou seja, finalmente os cafeicultores vão utilizar os recursos públicos para se abastecerem, para manter a sua abastança, sua riqueza. Bom, o nosso amigo Afonso Pena morre, assume o vice Nilo Peçanha. O Nilo Peçanha vai ter um governo muito breve, 1 ano apenas, né? E a grande realização do governo de Nilo Peçanha será a criação do Serviço de Proteção ao Índio, na época dirigido pelo Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. Né? O grande acontecimento do curto governo então de Nilo Peçanha é a criação do Serviço de Proteção ao Índio. E também, não podemos esquecer, a sucessão presidencial. A sucessão presidencial pós-governo Nilo Peçanha teve 2 candidatos. Hermes da Fonseca, que era o representante das oligarquias, era o representante da situação, e o candidato Rui Barbosa. Rui Barbosa, sim, o Águia de Aia, o orgulho brasileiro, se candidatou à presidência e o seu lema era uma campanha civilista, ou seja, ele queria colocar no poder um civil sem ligações com a elite agrária, sem ligações ou subserviência aos cafeicultores. O nosso amigo Rui Barbosa também, em seu plano de governo, ele falava de reforma eleitoral, principalmente o voto secreto. Pessoal, novamente eu saliento, voto aberto não é maneira de se combater a corrupção eleitoral. Pelo contrário, o voto aberto ele permite o voto de cabresto. Nós já estudamos isso na aula anterior.
O voto aberto faz com que as pessoas que tenham poder financeiro, os empregadores, venham obrigar os seus empregados a votar em seus candidatos. Então, o voto de cabresto é uma forma de corrupção política a mais medonha que existe. Então, voto aberto não é meio de combate à corrupção. Pelo contrário, quem sugere voto aberto, ele quer a maior corrupção política possível, né? Porque isso é comprovado historicamente. Em nenhum país do mundo existe voto aberto. O voto secreto, ele, por pior que seja, é a melhor alternativa que nós temos ainda. Além dessa mudança eleitoral, reforma eleitoral com o voto secreto, ele também queria fazer a revisão constitucional e a elaboração do Código Civil. Apesar da grande votação que teve essa eleição, e apesar do Rui Barbosa ter sido relativamente bem votado, ele perde a eleição para Hermes da Fonseca. Ele perde porque nós sabemos que os presidentes oligarcas conseguiam sempre a vitória no pleito eleitoral através de corrupção política, voto de cabresto, política de governadores e por aí vai. Então a corrupção política elege mais um candidato das oligarquias agrárias. Bom, depois o nosso amigo Hermes da Fonseca depois o nosso amigo Nilo Peçanha, né? Depois do nosso amigo Nilo Peçanha, vem o Hermes da Fonseca. O Hermes da Fonseca, ele é militar, né? Ele se propunha a um governo de salvação nacional, um governo de moralização, uma intervenção militar para acabar com a corrupção, né? Uma intervenção política federal para colocar o Brasil nos eixos, ou seja, um governo moralizador. Na realidade, o que o nosso amigo Hermes da Fonseca estava fazendo era utilizar dos seus poderes políticos para derrubar as oligarquias oposicionistas, substituindo-as por outras que apoiassem a sua administração. Então, o Hermes da Fonseca utilizou essa chamada campanha política de salvação nacional e intervenção federal, na realidade, para eliminar os seus opositores políticos e não para acabar com a corrupção política. Então, essa política de intervenção federal, que teria como propósito acabar com a corrupção, que na realidade não, nós já frisamos que o grande objetivo aí dessa política de salvação e intervenção federal nacional era simplesmente politicagem, usar o poder federal para eliminar as concorrências, ou seja, as oligarquias oposicionistas. Essa política de intervenção, então, ela vai dar origem a uma revolta, a chamada Revolta de Juazeiro, que vai ocorrer no Ceará, que era liderada pelo mitológico Padre Cícero, né? Então, mediante essa revolta, mediante uma oposição, a possibilidade de uma oposição armada surgir aqui no Nordeste, essa tal política de salvação nacional com intervenção federal vai começar a se desgastar e o Hermes da Fonseca vai começar a recuar. Ainda em seu governo, lá na cidade do Rio de Janeiro, vai eclodir uma outra revolta. Além da revolta de Juazeiro, que nós acabamos de falar, vai eclodir a revolta da Chibata, liderada pelo marinheiro João Cândido. Essa revolta da Chibata, os marinheiros se revoltaram com o péssimo tratamento que recebiam dos oficiais. Eles trabalhavam horas excessivas, tinham uma péssima alimentação, poucas horas de descanso, e os seus oficiais podiam até aplicá-los chicotadas, né? Ou seja, aplicar castigos corporais. Sendo que alguns desses castigos corporais, aplicados de maneira excessiva, já haviam levado muitos marinheiros à morte. Então, o nosso amigo aí, o marinheiro João Cândido dá um basta, ele cria uma revolta, né? E essa revolta, ela tenta
trazer direitos mínimos aos marinheiros, ou seja, uma carga horária de trabalho suportável, uma alimentação digna e o fim dos castigos corporais que muitas vezes levavam à debilidade ou à mesma morte. Eu não preciso dizer para vocês que essa rebelião militar foi duramente reprimida, né? Então, a princípio, o nosso amigo Hermes da Fonseca se mostra favorável às demandas de João Cândido. João Cândido, então, acredita em Hermes da Fonseca e, depois de tudo parecer mais tranquilo, existe uma forte repressão militar sobre os revoltosos, a maioria vai acabar presa e muitos mortos, né? Bom, não preciso dizer que todos os desmandos realizados pelos presidentes oligarcas que realizavam governo atrás de governo somente para manter privilégios, somente para manter o enriquecimento desse pequeno grupo da elite agrária, eles mergulham o país numa grave crise econômica, né? Uma grave crise econômica. Essa crise econômica também, não é difícil de entender, acentuada pelo tal programa de valorização do café. Então, essa crise econômica, ela tem dois fatores que são primordiais. Primeiro, a queda nas exportações do café e da borracha, né? Esses dois fatores, a queda da exportação do café e da borracha, são geradores de dificuldades econômicas muitas para o nosso país, uma vez que ele estava centrando toda a sua economia apenas nesses dois setores, ou uma maior parte nesses dois setores. O governo descapitalizado, sem dinheiro, ele vai levar o ministro da Economia de Hermes da Fonseca a propor um segundo futlum. O que é o futlum? Futlum é o seguinte: tu já tomou vários empréstimos no exterior e não está conseguindo pagar. Tu vai aos teus credores e diz: olha, eu preciso de mais dinheiro. Os credores dizem: mas não está pagando nem o que tu já tirou. Aí, tu sendo presidente ou ministro de um país tão rico quanto o nosso, tu oferece como garantia as salvaguardas do Tesouro Nacional e propõe o seguinte: olha, eu vou tomar mais dinheiro, mas me proponho em 63 anos pagar toda a dívida com os juros que vocês estabelecerem. Aí eu não preciso falar aos senhores que os juros são estratosféricos. O banqueiro empresta mais, espera os 63 anos, e depois de 63 anos, essa dívida tem correção de mais de 1.500%, fazendo-a se tornar impagável, escravizando financeiramente o nosso país, que a partir de então só consegue pagar os juros da dívida, sem jamais conseguir abater o valor principal dessa dívida. Vamos continuar. Depois do governo desastroso de Hermes da Fonseca, nós vamos ter o governo de Venceslau Braz. Ele governa de 1914 a 1918. Eu não preciso dizer para vocês, nós já estudamos isso. 1914 a 1918 é exatamente a Primeira Guerra Mundial, né? O governo do coitado Venceslau Braz ocorre exatamente no período da Primeira Guerra Mundial. O Brasil não possuía um parque industrial, né? Não possuía um parque industrial interno que pudesse manter as nossas demandas por manufaturados. A elite cafeeira que mandava no país através dos presidentes oligarcas preferia trazer tudo do exterior. Então os nossos produtos manufaturados vinham da Europa, principalmente da Inglaterra. Com a Primeira Guerra Mundial, o fluxo, o envio desses produtos industrializados para o Brasil, ele diminui muito e quase cessa. Então Venceslau Braz, ele se vê obrigado a investir no fomento da indústria nacional. E vai ser no seu governo que vai surgir no Brasil a burguesia industrial, e vai ser no seu governo que nós teremos as maiores greves operárias,
o sentimento de classe dos operários se acentua no governo de Venceslau Braz. Por quê? Porque nós temos uma acentuação da atividade econômica industrial. Né? Então nós temos uma burguesia industrial maior e, consequentemente, uma classe operária maior também. Além desse grande problema, né, que ocorreu com a Primeira Guerra Mundial bem no governo do Venceslau Braz, também no seu governo, lá no sul do país, vai ocorrer um movimento muito parecido àquele movimento de Canudos. Lembra aquele movimento que a gente estudou? Pois bem, vai surgir um movimento lá no sul do país, muito semelhante a este movimento, né? Então, é a chamada Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado, como a Guerra de Canudos, a principal causa é a miséria e a fome da população sertaneja. Então, nas fronteiras de Santa Catarina e Paraná, vai surgir este movimento. O movimento tem um caráter messiânico, um caráter religioso, porque o líder desse movimento, tal qual o Canudos, também tem esse caráter messiânico de Messias, de arauto da religião, e ele tem o apelido de monge, seu nome é João Maria. A exemplo de Canudos, esse movimento ele vai ser duramente reprimido também. Né? Então, no governo do Venceslau Braz, nós temos dois fatos já de suma importância. O primeiro fato é a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial que vai obrigar, finalmente vai obrigar o Brasil a se industrializar. Né? A Primeira Guerra Mundial que vai obrigar o Brasil a se industrializar para a manutenção do abastecimento de produtos manufaturados. E fará, a contragosto, mas obrigado, os presidentes oligarcas investirem no setor industrial, dando origem a uma burguesia industrial e dando origem a uma maior classe operária. Essa maior classe operária e suas demandas não obedecidas, porque praticamente não tinham direitos, vão dar origem a diversos movimentos operários no Brasil. E, além de o surgimento da burguesia industrial, além do surgimento dessa classe operária maior, com suas demandas e suas exigências, nós vamos ter também no governo do Venceslau Braz a Guerra do Contestado, liderada por João Maria, o famoso monge, né, que será duramente reprimida pelas forças federais e os revoltosos serão mortos e os poucos que escaparem serão presos. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre a classe operária nesse período de 1914 e 1918 no Brasil. A classe operária no Brasil, como eu falei anteriormente, vivia em situação muito precária. Eles não possuíam nenhum direito, não tinha salário mínimo, não tinha jornada de trabalho regulamentada, acidentes de trabalho aconteciam diariamente, porque não havia nenhuma preocupação da burguesia industrial em criar condições mais seguras de trabalho aos operários. Então, contra tudo isso, vão surgir diversas greves operárias, sendo que em 1917 vai ocorrer a maior delas. Claro que, como todo movimento operário, é visto por essa república como balbúrdia, como desordem. Então, essa grande greve de 1917 dos operários vai ser duramente reprimida pela polícia. Né? Então, nós estamos observando que o governo do Venceslau Braz foi bem movimentado. Foi bem movimentado e muito importante também para as mudanças em nosso país, dando origem a uma burguesia industrial, dando origem a uma classe operária maior que reivindica os seus direitos e que faz greves para obtê-los, né? E também a demanda da Guerra do Contestado. Né? Bom, gente, a última observação que nós faríamos aqui no governo do Venceslau Braz, uma vez que o movimento operário ele é duramente reprimido pelo governo, pela federação, e qualquer movimento de greve ou operário é visto como desordem social e por esse motivo é duramente reprimido pela polícia,
essas ações truculentas do governo federal vão empurrar os operários e o movimento sindical para os braços dos anarcossindicalistas. Nesse período, devido até mesmo à Primeira Guerra Mundial, muitos italianos, muitos europeus vieram para o Brasil para fugir da guerra. E aqui, chegando, muitos deles tinham relações com o anarcossindicalismo italiano, e no Brasil eles veem uma terra fértil para a implantação do anarcossindicalismo. Então observa, quando o governo federal não ouve sua classe operária, não tenta minimamente conceder as demandas dessa classe operária, ela empurra essa classe operária para os extremos, para as mãos da extrema esquerda. Assim como tem extrema direita, tem extrema esquerda. Então, os nossos operários aí, querendo seus direitos mínimos que fossem, reivindicando esse direito através de greves, mas sempre oprimidos pelas forças federais, pela polícia, são empurrados para os braços da extrema esquerda, do anarquismo e do anarcossindicalismo. Bom, gente, vamos para o próximo presidente. Nós vimos que o governo de Venceslau Braz realmente foi de suma importância, vários fatos importantes ocorreram nele, e nós vamos falar do governo de Rodrigues Alves, ele mesmo, aquele do quadriênio progressista. Rodrigues Alves tenta a reeleição, né, ele vence na realidade, né, em 1918, mas na época havia uma pandemia afetando o nosso planeta, que era a gripe espanhola extremamente agressiva e extremamente mortal. Então a gripe espanhola vai acometer o senhor Rodrigues Alves, ele não vai nem conseguir tomar posse, ele morre antes. Né? O Rodrigues Alves não consegue nem tomar posse, ele vai morrer antes, e quem vai assumir no seu lugar vai ser o seu vice, né? O nosso amigo Delfim Moreira vai assumir. Então, o Delfim Moreira ele vai obedecer à Constituição de 1891. A Constituição de 1891, no seu artigo 42, ela era bem clara, ela dizia o seguinte: se o presidente não cumprir 50% do seu mandato mais um dia, lembra que a gente já estudou isso quando viu o governo de Floriano? Então, o Floriano obedeceu, deu aquele problemão todo, mas o nosso amigo Delfim Moreira vai obedecer o artigo 42. E ele apenas entra para convocar novas eleições. Né? Então, o Delfim Moreira cumpre o artigo 42 da Constituição, assume a presidência apenas para convocar novas eleições. Óbvio que quem vai ganhar essas eleições é um representante das elites oligárquicas. Novamente, um representante da minoria, da elite agrária, principalmente dos cafeicultores do Sudeste, vai ganhar as eleições. O vencedor desse pleito vai ser Epitácio Pessoa. O Epitácio Pessoa vai governar de 1919 a 1922. Eu não preciso dizer que o governo dele foi bem turbulento. O Brasil passava por sérios problemas econômicos, afinal, o dinheiro do país estava sendo utilizado para manter as mordomias da elite cafeeira, né? E também havia há pouco tempo terminado uma guerra mundial e o Brasil também foi atingido pela recessão econômica provocada pelo fim da guerra e pelo período de guerra também. Claro, durante a guerra, sérios problemas de abastecimento e problemas econômicos. Após a guerra, problemas de depressão e recessão econômica. Então, vai ser um governo marcado por graves crises econômicas e políticas, e essas graves crises econômicas e políticas terão como consequência a Revolução de 1930, que será tema de uma aula vindoura, né? Então, a crise econômica, eu nem preciso dizer para vocês, ela tem como início a queda gradual e constante dos preços das matérias-primas no mercado internacional.
por conta do fim da Primeira Guerra Mundial. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, as matérias-primas ficam muito desvalorizadas mediante os produtos findos, que são os produtos manufaturados. E também o grande acúmulo de matérias-primas não comercializadas durante a Primeira Guerra Mundial e que agora são vendidas em proporções gigantescas, com ampla concorrência, diminuindo o preço dessas matérias-primas no mercado internacional. Bom, o setor mais afetado não poderia ser outro, porque o Brasil praticamente vivia para esse setor, é o setor exportador de café. Então, os detentores do poder foram atingidos por demais por essa crise econômica que atinge o Brasil e é mundial, afinal é fruto do fim da Primeira Guerra Mundial, onde o mundo todo sofreu uma séria recessão econômica, foi um processo de depressão e recessão econômica mundial. A classe exportadora de café sentiu o bolso arder, né? Também no plano militar, o Epitácio Pessoa ele teve uma infeliz ideia. Ele substituiu ministros militares por ministros civis em pastas que anteriormente eram ocupadas pelas Forças Armadas. Isso gerou uma maior insatisfação nos militares, que já estavam insatisfeitos com os presidentes oligarcas e pela pouca participação da classe militar no poder. Então, nós vamos ver que o Epitácio Pessoa ele não é muito feliz, né? Não é muito feliz quando ele substitui em uma pasta ocupada por membros das Forças Armadas, ele substitui por um civil. Para o Ministério da Marinha, ele indicou o Raul Soares, e para o Ministério da Guerra, o Pandiá Calógeras. Essa nomeação causou um descontentamento monstruoso entre os militares. A oposição militar às oligarquias já existia, na realidade, há muito tempo. Existia uma linha de pensamento dentro do exército chamado tenentismo. Por que tinha o nome de tenentismo? Porque essa linha, geralmente, em sua grande parte, ela era ocupada por militares mais jovens e de baixa patente, tenentes, cabos, sargentos e até soldados, né? Então, o tenentismo era um programa, era um movimento, desculpe, eu usei o termo programa, não. O tenentismo era um movimento dos militares que propunha a moralização do país. Como eles iam conseguir essa moralização do país? Primeiro, o voto secreto, né? E a centralização da política, o famoso governo forte, né? Governo forte, um governo que faz, que toma as decisões que têm que ser tomadas. Então, o movimento tenentista seguia essa linha. Ele achava que o país estaria muito melhor sob a liderança dos militares. Agora, gente, mesmo trocando os presidentes oligarcas por tenentistas, a maior parte dos historiadores fala que seria trocar 6 por meia dúzia. Primeiro porque o governo tenentista, se os tenentistas tivessem chegado à presidência, ele também era um governo muito elitista. Apesar das propostas deles atingirem todas as camadas, principalmente a camada média, classe média do país, os tenentes, no fundo, por serem positivistas é uma linha filosófica de pensamento, eles se julgavam os únicos capazes de solucionar os problemas do país. O chamado ideal de salvação nacional. Então, o primeiro levante dos tenentes, buscando tomar o poder, buscando se apresentar como sucessores dos presidentes republicanos oligarcas, vai ocorrer em 5 de julho de 1922, é um episódio conhecido como Levante do Forte de Copacabana, também conhecido como os 18 do Forte. O motivo desse levante foi a publicação de cartas. Os jornais publicaram cartas cujos conteúdos ofendiam o exército
E essas cartas, pretensamente, diziam que o autor delas teria sido Arthur Bernardes, o sucessor de Epitácio Pessoa. Olha que situação. Os militares já estavam desagradados com a substituição de militares em pastas ligadas às Forças Armadas, substituíram os líderes dessas pastas, os ministros, que sempre foram militares, por civis. Isso já desagradou profundamente. E agora, os jornais publicam pretensas cartas escritas por Arthur Bernardes, o sucessor de Epitácio Pessoa, que literalmente desmoraliza o exército, que desmoraliza o tenentismo. Então, isso vai gerar uma revolta, que será conhecida como Levante do Forte de Copacabana, os 18 do Forte. Nós vamos ter uma aula especial sobre o tenentismo, ele é muito importante. Eu vou colocar para vocês um documentário sobre o movimento tenentista, para adiantar um pouquinho, mas não se preocupem, no futuro nós vamos ter uma aula sobre o tenentismo. Vamos falar sobre o governo do Arthur Bernardes. O governo do Arthur Bernardes, então, ele vai de 1922 a 1926. Nós já falamos que já começa com um problema sério com os militares, com o episódio das cartas falsas. Por que diz cartas falsas? Porque o Arthur Bernardes morreu afirmando que ele nunca escreveu essas cartas. Então, mas não adiantou. Ninguém acreditava que ele não havia escrito. E agora ele inicia o seu governo com uma forte oposição militar. E nós vimos que essa forte oposição militar começa com o movimento dos 18 do Forte, que na realidade tinha dois grandes objetivos no movimento dos 18 do Forte. Primeiro, se apresentar e apresentar os militares como os sucessores ideais aos presidentes oligarcas. E segundo, uma tentativa clara de impedir a posse do Arthur Bernardes. Né? Então, esse movimento dos nossos amigos militares tinha esses dois grandes objetivos. No ano de 1924, mais uma revolta tenentista vai ocorrer, dessa vez em São Paulo, a Revolução Paulista de 1924. O governo reagiu violentamente. Os governos oligarcas, eles sempre reagiram violentamente à oposição. Não havia muita diplomacia dos presidentes oligarcas com seus opositores. E mais uma vez o governo vai reagir violentamente, forçando a muitos dos rebeldes a fugirem de São Paulo. Então, os revoltosos paulistas, em sua fuga, eles vão acabar encontrando uma outra coluna militar gaúcha, comandada por Luiz Carlos Prestes. E, dessa forma, esses militares que seguiam a coluna Prestes, somados aos rebeldes que fugiram de São Paulo, vai dar origem à coluna Prestes, que percorreu cerca de 25 mil quilômetros no interior do Brasil, denunciando problemas da República Oligárquica, da corrupção da República Oligárquica. No ano de 1927, a coluna Prestes foi desfeita e a maior parte dos líderes dessa coluna Prestes foi buscar refúgio na Bolívia. Ainda no governo do Arthur Bernardes, só para salientar, só para vocês terem uma ideia, foi no governo dele que ocorreu a importantíssima Semana de Arte Moderna, que vai inaugurar o modernismo do Brasil. Então, nós tivemos a expansão industrial, o crescimento urbano, o desenvolvimento do operariado, tudo isso vai inspirar esses modernistas e vai ser utilizado para eles como matéria-prima nacionalista para a sua arte inovadora, sua arte antropofágica. Bom, vamos continuar. Chegamos ao último presidente oligarca do Brasil, Washington Luiz, 1926 a 1930. Eu não preciso dizer que o país não aguentava mais esses presidentes oligarcas e sua política de privilégio à elite agrária, principalmente os cafeicultores do Sul e Sudeste. Então,
a grande característica do governo de Washington Luiz foi que no governo dele, no fim do governo dele, vai eclodir a chamada Revolução de 30, que vai levar Getúlio Vargas ao poder e que vai dar início à Era Vargas. Também fato que estudaremos em aulas vindouras. Bom, no ano de 1929, nós já estudamos isso, a Bolsa de Nova York quebrou. Se os nossos amigos cafeicultores tinham prejuízo, esse prejuízo foi multiplicado exponencialmente. As economias estavam arruinadas. A maior potência capitalista do mundo, que era os Estados Unidos, estava completamente arruinado. Consequentemente, os Estados Unidos eles eram os maiores compradores de matéria-prima do mundo. E agora esse país estava arruinado e quem vendia matéria-prima estava lascado. Né? Então, nós vamos ver que os efeitos dessa grave crise econômica mundial atingem o Brasil, que já vinha com graves problemas econômicos. Né? Bom, os efeitos da crise de 29 para o Brasil fizeram o café despencar, os preços do café despencaram de vez. E os fazendeiros, claro, os cafeicultores, pediram mais auxílio ao governo federal. Só que o governo federal não tinha mais o que auxiliar, gente. Aquele plano de valorização do café, o tal do Convênio de Taubaté, já sugava tudo que o país tinha e que podia oferecer ao setor agrário. Aliás, o que não podia oferecer ao setor agrário, uma vez que estavam utilizando impostos para manter a riqueza dos cafeicultores. Então, dessa vez, o pedido de auxílio dos cafeicultores ao governo federal foi rejeitado. O Washington Luiz desconversou. Ele disse que a queda no preço do café ia ser compensado pelo aumento do volume das exportações. O que não aconteceu, claro. O país estava mergulhado numa grave crise econômica de caráter mundial, né? De caráter mundial. Nesse período, 1929, nós sabemos que é a segunda grande crise do capitalismo. Então, o Brasil, que já vinha capenga, acabou de cair. Além dessa grave crise econômica, além de Washington Luiz já estar desagradando as elites agrárias, afinal disse não aos cafeicultores, desconversou. Disse, não, gente, tudo bem, o preço do café caiu, mas a gente vai exportar mais e vai compensar. Deu uma desconversadinha. Além de tudo isso, no plano interno, em 1930, ia ocorrer as eleições presidenciais. Eu quero relembrar a vocês que havia uma coisa chamada política café com leite. A política café com leite era mais uma forma de corrupção. A política café com leite era uma espécie de acordo entre São Paulo e Minas Gerais, que possuíam as duas maiores bancadas. E o acordo era bem nefasto. Por 4 anos o presidente seria paulista. Quando terminasse os 4 anos do presidente paulista, ele indicava um presidente mineiro. 4 anos do presidente mineiro, quando acabasse os 4 anos do mineiro, ele indicava um paulista. Então era política café com leite. Café por causa dos paulistas, produtores de café. Leite por causa dos mineiros, grandes produtores de leite. Só que o Washington Luiz ele já tinha desagradado os seus cafeicultores. A elite cafeicultora ficou muito desagradada por não ter sido atendida por Washington Luiz. E a elite agrária cafeicultora ela começou a pressionar o Washington Luiz com uma seguinte linha de raciocínio. Uma linha de raciocínio que vocês entendem até bem, vou usar até um chavão. Farinha pouca, meu pirão primeiro. O que significa isso? Significa o seguinte, quando os recursos são poucos, as minhas necessidades têm que vir primeiro. Então, o que os nossos amigos, aí, os cafeicultores, principalmente os produtores de café, falaram para o Washington Luiz é o seguinte, olha, os recursos já são poucos. Se entrar um presidente de Minas Gerais, esses poucos recursos, a maior parte deles vai ir para satisfazer as demandas da elite de Minas Gerais. Então é necessário, Washington Luiz, que tu quebre esse negócio da política café com leite e indique um sucessor paulista, porque daí
os poucos recursos serão utilizados nas demandas paulistas, da elite agrária paulista, principalmente dos cafeicultores paulistas. Então nós vamos ver que o Washington Luiz chuta o pau da barraca, rompe o pacto com os nossos amigos mineiros e indica para seu substituto Júlio Prestes. Né? Júlio Prestes, não preciso dizer, era um paulista. Os mineiros não aceitaram de jeito nenhum, é uma traição. E com o rompimento da política café com leite, os mineiros vão para a oposição. Nessa época, havia uma oposição chamada Aliança Liberal. Essa Aliança Liberal era uma frente de oposição ampla que indicava, que indicava para a presidência Getúlio Vargas e o seu vice João Pessoa. Né? E essa Aliança Liberal aí, ela era um misto de tudo que ainda não tinha conseguido meter a mão no poder. Né? Então ela contava com as oligarquias agrárias lá do Rio Grande do Sul, principalmente as oligarquias que nunca foram atendidas em suas demandas de maneira plena pelos presidentes oligarcas, que como sempre preferiam os cafeicultores. Né? Também tinha oligarquias da Paraíba, de Minas Gerais, além do Partido Democrático, que foi formado por dissidentes daquele Partido Republicano Paulista, o primeiro partido brasileiro, o PRP. O programa de Aliança Liberal vai de encontro também aos interesses das classes dominantes marginalizadas pelo setor cafeeiro. Então, ele luta pelo voto secreto, ele prega o voto feminino, a regulamentação das leis trabalhistas, a instituição de uma maior centralização política. De quebra, ele propõe anistia a todos os tenentes, lembra do movimento tenentista, condenados por terem realizado o movimento tenentista contra aqueles dois presidentes anteriores que nós estudamos. Então, no momento que essa frente liberal oferece anistia a esses militares, ela também sensibiliza o setor militar. Então, essa frente liberal, na realidade, congregava quase o país todo. E mais que congregar o país todo, congregava várias correntes oposicionistas também ansiosas de chegar ao poder. Eu não preciso dizer que, apesar do país e boa parte daqueles que nunca conseguiram enfiar a mão no poder detidamente, estarem do lado do nosso amigo Getúlio Vargas, graças às fraudes eleitorais, de novo, quem vai ganhar é um presidente oligarca, é o candidato de Washington Luiz, Júlio Prestes. Só que dessa vez eles não tinham nenhuma espécie de apoio popular, a classe média estava na miséria e se congregou a essa grande aliança liberal que apresentou Getúlio Vargas como opção política. Eles não tinham mais o apoio das elites agrárias de forma geral, boa parte das elites agrárias que sempre foram deixadas de lado, né? Uma vez que, eu friso isso, gente, quando a gente fala elite agrária é uma coisa muito ampla, mas na realidade a República Oligárquica ela defendia os interesses da elite agrária, mas mais especialmente dos cafeicultores do Sudeste. Então, muitas das oligarquias agrárias, muitas das elites agrárias sempre se sentiram desprezadas ou não totalmente valorizadas por esses presidentes oligarcas. Sem contar nos militares que queriam participação no poder, que acreditavam que somente eles tinham as ferramentas, os conhecimentos, a moral e o poder centralizador para fazer o país ir para frente. A classe média urbana também, que estava na miséria, como eu já falei anteriormente, também não apoiava mais essa república oligárquica. Sendo assim, sem apoio, né, o nosso amigo aí, o Washington Luiz, e o seu indicado, né, o Júlio Prestes, eles vão ter um futuro não muito agradável. Alguns tenentes, né, Juarez Távora e João Alberto, vão iniciar uma conspiração para evitar a posse do Júlio Prestes. Né?
Só que aí eu chamo a atenção de vocês. Esses tenentes, eles queriam realmente uma conspiração para depor Washington Luiz e colocar o Getúlio Vargas no poder, uma vez que eles também congregavam a Aliança Liberal. Mas eles tinham um medo terrível. Que medo é esse? Né? O medo que essa conspiração acabasse contando com participação popular. Né? E quando eles finalmente tomassem conta do país, ou depusessem Washington Luiz e a República Oligárquica, eles tivessem que partir o poder ou respeitar as demandas dos populares, da população. Né? Então é uma coisa muito estranha. O medo que a população assuma parte ativa no controle do país é uma coisa presente desde o surgimento da República. E isso não tem nada a ver com direita nem com esquerda. Candidatos da direita falam isso abertamente, que nunca foi permitida a participação real da população nos governos republicanos. Né? Então, é uma coisa muito presente na República Brasileira esse fato de retirar a participação popular dos eventos históricos que levam ao poder. E tem uma frase terrível aqui, que era pronunciada não só pelos tenentistas, mas também por segmentos da elite agrária, líderes oligárquicos, que faziam parte da Aliança Liberal. Como eu expliquei para vocês, e friso várias vezes, explico milhares de vezes, me repito quantas vezes for necessário, nessa Aliança Liberal também haviam elites agrárias e oligarquias que se sentiam desprestigiadas pela República Oligárquica, pelos presidentes oligarcas, que tinham uma visão mais voltada para as demandas da elite agrária do Sudeste, principalmente os cafeicultores. Eu repito muito isso para que vocês fixem, porque isso foi tema recorrente de Enem e de provas vestibulares. Vamos voltar aqui. Então, o medo dos tenentes de fazer essa conspiração, fazer essa revolta, e acabar essa revolta tendo participação popular, não era só dos militares, não. Era um medo que também estava presente nas elites agrárias, nas elites oligárquicas que estavam também inclusas na Aliança Liberal. E aí vem uma frase terrível pronunciada pelo governador de Minas Gerais, que sintetiza mais ou menos o que a elite política do Brasil pensa até hoje. E essa frase é: façamos a revolução antes que o povo a faça. Essa frase é de autoria do senhor Antônio Carlos Andrade, governador de Minas, aquele que ficou muito chateadinho quando o Washington Luiz não cumpriu a política café com leite e por isso passou a integrar a Aliança Liberal. O grande medo dessa gente, o grande medo dos militares, dessas oligarquias que estavam inclusas na Aliança Liberal era esse: que a população fizesse essa revolta ou participasse dessa revolta e depois eles fossem obrigados a dividir o poder com a população. Bom, continuando, gente, o estopim desse movimento, porque eu repito aqui uma frase que eu digo para vocês às vezes: tudo que está ruim pode ficar pior. O estopim desse movimento vai ser a morte do João Pessoa, o vice do Getúlio Vargas, que foi assassinado. Né? A morte do João Pessoa nunca foi totalmente esclarecida, mas é óbvio que foi atribuída às oligarquias que estavam no poder. Então, essa morte foi a gota d'água necessária para se iniciar uma revolta que ia impedir que Júlio Prestes assumisse o poder e que ia derrubar o Washington Luiz. Né? Bom, nós vamos ver então que em 3 de outubro, sob o comando de Góes Monteiro, vai eclodir uma revolta lá no Rio Grande do Sul.
Em 4 de outubro foi a vez de Juarez Távora, que já estava planejando, né? Iniciou uma revolta na Paraíba. Por fim, em 24 de outubro de 1930, temendo uma guerra civil, o alto comando das Forças Armadas do Rio de Janeiro desencadeou um golpe de Estado, depôs Washington Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes, e formou uma junta pacificadora composta pelos generais Mena Barreto, Tasso Fragoso e pelo almirante Isaías Noronha. No dia 3 de novembro, olha como a coisa foi rápida, Getúlio Vargas já era empossado de forma provisória como presidente da República. Bom, esse fato vai dar fim à segunda fase da República Velha, vai dar fim à manutenção no poder dos presidentes oligarcas voltados a manter os privilégios de uma minoria, de uma elite agrária, principalmente a elite cafeicultora do Sudeste. Então aqui encerramos com a Revolução de 30, encerramos este período da história que foi República Velha, em sua segunda fase, República Oligárquica. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvidas, enviem por e-mail via plataforma ou assistam essa videoaula quantas vezes julgarem necessário para que o seu aprendizado seja pleno. Muito obrigado à atenção de todos.